Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética, sobre a defesa da fé. E tratando de defesa da fé, o tema do nosso trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. O objetivo geral do trimestre é mostrar que a igreja sempre esteve sob ataque e no momento presente não é diferente. Tratando do momento presente, o subtítulo fala das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Cada lição assim trata de uma sutileza, porque nos dias em que antecede a volta de Jesus, que estamos bem próximos dele arrebatar a igreja, muitas têm sido as ciladas que o inimigo tem agido, tem levantado, tem procurado agir contra a igreja. Você deve aproveitar a oportunidade para se inscrever no nosso canal. Vá lá, se inscreva, compartilhe, curta, comente. Ao final de ouvir toda a nossa explicação em cada pequena reflexão, você vai lá e deixa o seu comentário. Este é o nosso quinto vídeo de uma sequência de 6. Nós temos 4 vídeos para trás, amanhã terá mais um com a graça de Deus. Este é o quinto, é o vídeo da sexta-feira. Você deve assistir assistir os anteriores, assistir o posterior, o de amanhã, e domingo estar na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos diante da lição de número 5. O título da lição 5 é mais uma das sutilezas de Satanás. É a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nas lições anteriores, trabalhamos com a sutileza da banalização da graça, com a sutileza da imoralidade sexual, com a sutileza da normalização do divórcio e agora estamos tratando a sutileza do materialismo e do ateísmo. É a quinta lição, eu só citei 4 sutilezas com essas, é porque a primeira lição foi uma lição introdutória. Nesta semana nós falamos que está tratando sobre o materialismo e o ateísmo, que são 2 assuntos que estão juntos. A matéria existe e o que não pode ser palpável não existe. Neste sentido, se eu não posso palpar a Deus, Deus não existe. É o que ensinaria o ateísmo e o materialismo. Só que nós estamos mostrando justamente o contrário. Na segunda-feira, nós vimos que Deus se deu a conhecer ao mundo, Deus se revelou ao mundo. Na terça, nós vimos que Deus se revela graciosamente, né? Na segunda, Deus se deu a conhecer, na terça, Deus se revelou graciosamente. Na quarta, falamos sobre a vã sabedoria humana que faz os homens tornarem-se loucos. Usamos lá o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 22. Na quinta, que foi ontem, tratamos sobre o Deus deste século que cegou o entendimento. Além de tornarem-se loucos, são cegos. Nós explicamos isso. E hoje trataremos sobre Deus que é criador de todas as coisas. Deus criou tudo. Quando diz tudo, o homem e tudo que está em volta. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Faremos leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, usando como base a Bíblia de Estudo Defesa da Fé da CPAD. Observe conosco os versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1. O versículo 1 diz assim, no princípio. Quando o texto fala de no princípio, é antes de qualquer coisa. No princípio. Alguém está aí preocupado com o carbono 14, alguém está preocupado com os fósseis que a arqueologia tem encontrado, alguém está preocupado com a existência real dos dinossauros, eles existiram. Alguém está preocupado com o homem das cavernas, alguém está preocupado. No entanto, este versículo, o primeiro versículo da Bíblia, o primeiríssimo, diz assim: no princípio, lá atrás, quando nada existia, lá atrás, Deus criou os céus, criou Deus os céus e a terra, ponto. Lá atrás, antes de qualquer coisa, foi Deus quem criou. O que você imaginar, a resposta está em Deus. Mas como isso aconteceu, como foi aquilo, tal, etc. Aí começam a fantasiar a explosão, etc. O Big Bang, tal. Pare. No princípio, Deus criou tudo, ponto. Foi Deus quem criou. No princípio, Deus criou o céu e a terra, ponto. Corre-se para cá, corre-se para lá.
inventa-se, traz teoria, tal. Eu mesmo pesquiso muitas dessas teorias, mas paro sempre na mesma coisa. São duas coisas que me chamam a atenção na Bíblia. A primeira delas é que Deus criou. E a segunda delas é que todos os homens morrem. Pronto, essas duas coisas me chamam muita atenção. Ninguém muda isso. No princípio Deus criou. Aí você vai para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Salomão deixa bem claro: de tudo que você ouvir, o resumo de tudo é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Aí vem Matusalém, bem antes de Salomão, é lógico. Aí Matusalém vem e viveu, que cansou de viver, mas morreu. Então os homens precisam entender que Deus criou tudo e que os homens vão morrer e vão se encontrar com Deus. É muito simples. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo número 2. E a terra era sem forma e vazia. Aqui nós temos uma questão muito interessante, porque a terra está sem forma e vazia. E quando nós estudamos escatologia, nós estudamos a terra original, a terra caótica e a terra reformada. A terra reformada é essa que nós estamos, que a partir desse texto agora, começando aqui no versículo número 3, Deus começa... o versículo 2 ainda tem o restante aqui: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu esqueci de ler esse restante. A partir do versículo número 3, agora a terra começa a ser reformada. A terra passa por uma reforma, por uma transformação. É a terra que nós temos hoje. Que no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia Deus faz divisão do céu e terra, no terceiro dia Deus faz divisão da terra seca, tal, etc. No quarto dia Deus cria os luminares, no sexto dia Deus cria o homem. Mas tratando da terra original, da terra caótica e da terra reformada, nós temos que na terra original Deus criou tudo. E uma coisa que chama a atenção é que no versículo 2, a terra que Deus criou está sem forma. Aí eu pergunto, será que Deus criaria a terra sem forma? Deus criaria vazia? Me parece que em Isaías, se eu não estou enganado, diz bem assim: ele não a criou vazia. Ele não a criou vazia, ele colocou alguém na terra. E é neste período anterior que a gente tem a existência dos anjos. Os anjos surgiram no Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí Deus teria criado os anjos também. E houve algo nesse contexto aí que a terra ficou vazia. É uma teoria que cabe muito bem o Big Bang. Uma rota de colisão, cabe muito bem. Mas eu, como estudo teologicamente a situação, eu vou para o Novo Testamento e encontro Jesus dizendo: eu vi Satanás sendo lançado do céu à terra como um raio. Não me estranharia se por acaso o tão famoso, famigerado e comentado Big Bang fosse o próprio Satanás lançado do céu à terra, tornando a terra sem forma e vazia. Ou seja, a terra teria explodido e aí nós teríamos uma base para todos os grandes répteis que existiram e não tem como negar isso aí. Então, no princípio, Deus criou, ponto final. Foi Ele quem criou. A terra se tornou depois, por algum motivo, sem forma e vazia, escura, sem luz, etc. E Deus, então, a partir do versículo 3 de Gênesis capítulo 1, Deus começa a reformar a terra. Por mais que alguém não queira acreditar nisso, porque para mim é muito mais fácil entender que Deus criou, acreditar que Deus criou, do que eu partir na busca do raciocínio lógico dos materialistas que fazem, por intermédio do carbono 14, uma regressão na Terra há milhares de anos. Hoje eu estava cedo com minha esposa comentando sobre um assunto e alguém apresentou uma múmia de madeira que estava há 200 e tantos mil anos. Eu digo, de onde é que eles criaram esses 200 e tantos mil anos, se o Egito está aquém de nós somente 3.500 anos aproximadamente? Então vejam que existe uma tentativa forçada de provar algo que não tem prova, quando a Bíblia trata acerca desses assuntos. Neste contexto, parece que nos dias dos salmistas também discutia-se esse assunto. Aí os salmistas então editaram alguns salmos para nos auxiliar. Eu digo para nos auxiliar, mas eles não tinham noção que estariam fazendo isso, mas o fizeram. O Salmo de número 19 traz o seguinte texto, observe: os céus, e nós entendemos que são 3 céus, o céu atmosférico, o céu das galáxias e o terceiro céu,
Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento, esta abóbada que está sobre nós, que nós não conseguimos entender onde é que estão as suas estacas, e Deus pergunta isso lá a Jó no seu livro, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu já vi muita arquitetura bonita, especialmente quando diz respeito a Dubai. Eu já vi muita arquitetura bonita e eu sou uma das pessoas que gosta das obras de Oscar Niemeyer no Brasil. Mas por mais que eu olhe a arquitetura, que eu fique maravilhado com o que elas fazem, com o que a tecnologia vem fazendo, eu ainda olho para o céu e vejo o céu mais excelente. A divisão que existe entre nós aqui na Terra e quem está no espaço daqui a poucos quilômetros de altura, eu ia dizer cento e tantos quilômetros, 1000 metros aliás, é incrível, porque nós estamos numa certa condição que quando nós subimos, o ar acaba, entra no espaço, e a pessoa que vai subindo para o espaço, eu nunca fui lá, eu digo isso pelos vídeos, ele sai da Terra assim de uma forma tão tênue que ele não percebe que ele está saindo da Terra, saindo daquele globo. E quando ele está lá fora, ele consegue ver a linha da atmosfera em volta da Terra, uma coisa bem fininha, bem tênue, que não dá para explicar como é. Que numa certa altura já não tem mais ar, e quando desce um pouquinho, oxigênio, melhor dizendo, e quando desce um pouquinho você tem o oxigênio. E ao mesmo tempo é uma camada tão resistente que tudo aquilo que entra em alta velocidade na nossa atmosfera pega fogo, a exemplo dos grandes meteoros e meteoritos que nós costumamos dizer que são estrelas cadentes. Por quê? Porque Deus, quando fez, manifestou que quem estava fazendo era Ele. A sua obra está registrada na atmosfera da Terra. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como se fosse pouco isso, nós vamos para o Salmo de número 24, e o Salmo 24, iniciando ali o versículo 1, se nós voltássemos para o Salmo 19, ele vai dizer que um dia faz declaração a outro dia. O Salmo 19, verso de número 2 diz assim: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. A terra diz que alguém criou-a. Por que nós não pegamos lá, a partir do capítulo 38 do livro de Jó, as 70 e tantas perguntas que Deus faz a Jó, 70 e tantas, 71 ou 73. E Deus começa a perguntar: vem cá, Jó, se tu tens entendimento, me diga. E Deus então pergunta, chega ao ponto de Deus dizer: Jó, uma coisa simples. A cabra que está lá no monte, a cabra montês, que dá cria, onde é que tu estavas quando ela deu cria sozinha e ninguém morreu? Aí nós vamos para o Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, o seu limite. O mundo, a terra, sai da terra, vá para os planetas, as galáxias, o que você imaginar, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, tudo foi feito por Deus. E Gênesis 1, o famoso Bereshit, Gênesis 1, o famoso Bereshit bara Elohim, ou seja, Deus criou e ponto final. Deus não está preocupado com alguém que vai primeiro acreditar na existência dele para depois crer que ele criou as coisas. Não, ele criou e ponto final. Olha que legal. Ou seja, as ideias do materialismo e do ateísmo não nos afetam, porque nós sabemos que Deus criou. E você que está me assistindo sabe que Deus criou. É impossível você ter uma mente como a que você tem e não ter sido Deus. É impossível você ter uma visão como a que você tem e não ter sido Deus. É impossível o seu coração funcionar, todos os órgãos trabalhando juntos e não ter sido Deus. É impossível você olhar para a forma como a luz do sol penetra na terra, como a luz do sol chega a nós, como a luz do sol faz a clorofila nas plantas, como a clorofila das plantas nos afeta, como os animais produzem-se, como os peixes produzem-se, como tudo acontece para exclusivamente o proveito do homem e não ter sido Deus. Então, como diz a nossa epígrafe, Deus é o Criador de todas as coisas e ponto final. Amanhã, querendo Deus,
nós falaremos sobre o homem, a imagem e semelhança de Deus. Me diz aí agora, o que você achou deste assunto? Deixa aí o teu comentário. Um abraço e quero te ver na Escola Bíblica Dominical. Fica com Deus.